de Manaus, Amazonas. Por volta de 1 ano e meio, eu sofri um choque na comunidade, no horário de 2h30 da madrugada. Fui para fazer uma ligação de uma lâmpada e acabei botando o dedo na parte da fiação onde estava descascada ali. Então eu gritei muito. Quando a minha esposa já se aproximou de mim, eu já estava desmaiado no chão. Após o choque, eu não consegui movimentar meu braço, né, direito. Então eu sentia muita dor, uma dor forte, que ao ponto de eu percebi que eu perdi completamente o movimento do meu braço, do lado direito. Né? Então eu tinha até dificuldade mesmo, até mesmo para me alimentar, para levantar meu braço à altura da minha boca. Né? E tomei um energético para ver se passava essa dor, mas não passava. Há 16 anos eu trabalhava numa empresa, a NCR, movimentando uma chapa que ela pesava em torno de 11 a 12 quilos. Né? E por volta no horário do almoço, eu senti uma grande pontada forte na minha coluna, né? Que chegou ao ponto de paralisar as minhas pernas, né? As duas pernas. E essa dor eu sentia do meio da costa para baixo. E fiquei paralisado da cintura para baixo, né? Fui socorrido, levado para o Hospital Adventista, para a Clínica CEMED também, né? Que passei pelo ortopedista, né? No ano de 2013 e fiz a ressonância magnética, a coluna lombar. Fui feito um exame e apresentou a hernia de disco, a L4 e a L5. Foi realizado um novo exame, ressonância magnética, no ano de 2014, onde o médico disse que eu precisava acostumar e conviver com muita dor, né? Aquela dor que você poderia tomar um medicamento, mas aquele medicamento não ia diminuir muito aquela dor, né? Então, quando o profeta, né, que o David Moore, ele separou a fila do cego e do surdo, eu estava na fila de trás do pessoal que era cego. Né? Então, na primeira volta que ele deu no corredor, né, entre o cego e os surdos, quando ele foi na segunda volta dele, saindo já, então eu passei a sentir umas dores fortes no ombro direito e ao mesmo tempo na minha coluna. Né? Eram 2 pontos na coluna que eu senti forte e no meu ombro porque eu não conseguia levantar. Não sentia fazer esses movimentos no meu braço. Então, quando eu percebi, no momento que ele se retirou, eu já estava sentindo aquela dor tão forte, mas só que essa dor ela foi rápida, que não durou nem mesmo 1 minuto. Essa dor que eu senti, tanto no ombro como na coluna. Né? Foi aí que eu percebi que eu consegui levantar o braço, né? E também eu consegui me movimentar, sem sentir aquela dor que eu sentia na coluna. Então, me movimentar, eu faço agora todos os movimentos, graças a Deus, né? O Senhor me curou, em nome do Senhor Jesus. Jesus curou, Jesus cura, 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 Jesus curou. Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. Glória, fogo, sangue, poder.
Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, povo abençoado, que tremendo milagre de um simples acidente de trabalho com uma lâmpada ocasionou uma hérnia de disco e ocasionou muitas outras situações que ele sofria bastante. E com muita fé ele foi na reunião e foi curado pelo nome de Jesus. Aleluia! É um milagre desse, tem que tremer as estruturas da nossa mente, da nossa alma, porque cada milagre desse está avisando: arrependa-se, mude os seus caminhos, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer. Amém? Então, vamos orar diante do Senhor. Aleluia. Pai poderoso, nós estamos aqui reunidos diante do Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, trazer a oportunidade, Pai, de pregar, Senhor, as santas palavras, os seus oráculos, meu Deus. Ó, Pai, perdoa pela minha irresponsabilidade, perdoa pelas minhas transgressões, pelos meus erros, Pai. Perdoa, Senhor, pela minha ociosidade. Estou aqui, Senhor, me rendo ao poder do Espírito Santo. Me entrego a Ti, Senhor, que o Senhor venha crescer, se tornar o mais importante neste culto e que eu venha diminuir, que o Espírito Santo possa trazer as ministrações do céu, no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, corações, que o Senhor venha abrir as suas mentes, que o Senhor venha iluminar o seu entendimento, esclarecer tudo, Senhor, despertando entre os mortos. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, vamos louvar o hino. Aleluia. O 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente.
contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos hoje abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2, em nome de Jesus. Aleluia, Filipenses 2. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1, em nome de Jesus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluia. Aqui, povo abençoado, está trazendo uma condição. Se nós estamos em Cristo, aleluia, se nós estamos em Cristo, deve acontecer uma motivação, aleluia, deve acontecer uma exaltação de amor, deve acontecer uma comunhão no Espírito, deve acontecer que todos estejam unidos em um mesmo pensamento, que a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que a Bíblia diz que quem está em Cristo deve estar unidos na mesma fé, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Todos devem estar unidos. E isto, povo abençoado, deve fazer parte da nossa identidade. Porque se nós estivermos fazendo coisas para agradar a nós mesmos, estamos agindo fora de Cristo. Se estamos querendo cuidar dos nossos próprios interesses, estamos fora de Cristo. Paulo falou nesse versículo em Filipenses 2, tratando da humildade cristã. Paulo falou que a mesma atitude que estamos em Cristo seja igual a dele, no mesmo parecer igual a dele, porque ele estava fazendo o serviço para Cristo, estava tendo o amor de Cristo, estava tendo a fé de Cristo, a mesma atitude de Cristo, aleluia. Ele está dizendo aqui, no versículo 2, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. E no versículo 5, que é mais poderoso, ele falou no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, povo abençoado,
quero enfatizar a respeito do foco. Estamos focados em Cristo? Estas qualidades estão brotando de nós? Será que a nossa terra está frutificando? Está desenvolvendo estas características do Espírito Santo? A alegria, o amor, a comunhão no Espírito, a exortação com amor, amém? A repreensão com amor. Estamos? São uma série de perguntas que devemos analisar e começar a olhar para nós mesmos e começar a nos arrepender. Porque até eu mesmo, eu não tenho ainda, estou lutando para ter essas qualidades. E que todos nós podemos olhar com os olhos da fé e começar a pedir o Espírito Santo que possa imputar, colocar em nossas vidas essas qualidades. Aleluia! Porque assim, todos nós vamos estar unidos em um mesmo pensamento. Aleluia! Unidos em um mesmo pensamento. Se todos nós estivermos unidos em evangelismo, todos nós vamos estar unidos em um pensamento. Todas as nossas atitudes vão estar unidas em um pensamento. Se o pastor, que é o líder desse altar, promove uma ação e entrega essa responsabilidade para a igreja, todos os membros têm que estar unidos em um mesmo pensamento para concretizar essa ação. Aleluia! Então, povo abençoado, o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipenses. Era a igreja de Filipenses escrevendo esta carta para a igreja, para completar a alegria dele, fazendo as atitudes de Cristo Jesus. Ele escreveu a carta de Filipenses e entregou para a igreja de Filipenses ler. E quando a igreja de Filipenses leu, olha o que ela olha e vê no versículo 2. Complete a minha alegria. Faça a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Unidos em um mesmo pensamento, de crescer, de desenvolver, de evangelizar, de expandir o reino. Aleluia. Expandir o reino de Deus. E não só expandir o reino de Deus, mas a nossa vida tem que estar em um processo, em um crescimento diário. Aleluia. Nós temos que olhar para as lacunas da nossa alma, para as áreas da nossa vida, ver as áreas, o que falta, o que resta para ser desenvolvida. E o que resta para ser consertada. Se é a área financeira, corre e conserta. Se é a área matrimonial, vai lá e conserta. Se for alguma área, conserta. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ser completos. Glória. E não se deixe enganar pelo entendimento da carne. Porque a carne, ela é enganosa. Às vezes ela coloca pensamentos falando na tua mente que você vai entrar no céu de qualquer jeito. E não vai entrar. Olhe pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te mostra as atitudes que você deve consertar. Aleluia. Glória a Deus. E cada um cuide não somente dos seus interesses. Ah, eu faço assim, eu faço isso e aquilo e eu estou fazendo a minha parte. A gente tem que olhar para a família da fé e ajudar, povo abençoado. Aleluia. Aleluia. Cuidar dos interesses dos outros. Se o irmão tem dificuldade, vai lá e ajude. Não só com comida, com isso, com aquilo, não, com a palavra. Ou então apenas ouvir. Até mesmo os de fora, nossos familiares, ou nossos parentes, ou fora mesmo. Não precisa levar nada.
Ou precisa também, se você tiver condição. Mas, se você não tiver nada por causa do recursos, basta levar os ouvidos. Basta só ouvir aquela pessoa. Você já está contribuindo. Porque o ouvir é o dom da pessoa que está em Cristo. Porque a pessoa, ela gosta de desabafar. E você só ouve. Ouve. E ela gosta daquela companhia. E ali você está. Depois que ela desabafa, aí você já entra com a exortação da palavra do Senhor, mostrando para ela o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A nossa vida, povo abençoado, ela deve ser racional. Uma vida lógica. Uma vida que precisa das características do Espírito Santo para avançar. Glória a Deus. Aleluia. Se nós não tivermos amor, se nós não tivermos a comunhão no Espírito, se nós não tivermos a fé, se nós não tivermos essas atitudes de Cristo Jesus, nós nunca vamos produzir frutos. Glória. Porque acabemos de olhar e observar que se nós estivermos em Cristo, deve ocorrer alguma motivação. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deve ocorrer alguma motivação. E qual é a motivação de evangelizar? Qual é a motivação de ir na casa do seu vizinho, ir na casa do seu parente, ir na casa do seu filho, ir na casa de algum parente seu e você ouvir ele e depois você trazer a palavra? Aleluia! Glória a Deus. Tem que acontecer uma motivação. Nós acabamos de ler no versículo 1 de Filipenses capítulo 2. E esta motivação ocorreu com Pedro. Vamos em Mateus 14. Aleluia. Esta motivação ocorreu com Pedro. Olha só esta motivação. Mateus 14. Aleluia. No versículo, Mateus 14, versículo 22. Aleluia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, no versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Glória a Deus. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória. A Bíblia fala de um ser humano igual nós, que orou e o sol parou. Ele quebrou o limite da natureza. Ele orou para que o sol parasse e a guerra continuasse. Está escrito no Velho Testamento, em Josué. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui mostra um ser humano qualquer, como Pedro, e caminha sobre as águas. Será que é possível hoje, no nosso dia, um ser humano igual nós, caminhar sobre as águas? Se Pedro andou, como é que fica essa situação? Glória. Se ele caminhou sobre as águas, me explica,
Será que algum ser humano consegue hoje, nos nossos dias, caminhar sobre as águas? É complicado, povo abençoado, porque Pedro, ele teve uma motivação ali. Pedro, ele estava em Cristo e a sua fé começou a se desenvolver ao ponto dele andar. O que fez ele andar foi pelo o nível da fé dele era muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Quando você está em Cristo, você tem uma motivação e você tem uma fé. Que você não se importa com as circunstâncias, não se importa com as realidades, os perigos, os problemas. Você não se importa, você vai de frente, você é ousado. Aleluia. Deus gosta de ousadia. Aleluia. Glória a Deus. Deus gosta de ousadia. Uma pessoa que vai, eu vou e se arrebenta, mas vai. Aleluia. Não está nem aí. Não está nem aí com as consequências. Ele vai. E se arrebentar, ele se arrepende e Deus perdoa. Mas, claro, com bom senso. Com bom senso. Porque se for coisa errada, já está saindo da curva. Mas Pedro teve uma fé, povo abençoado. Ele não se importou, olha só. Ele não se importou com os discípulos do barco, que gritaram que ele era um fantasma. Ele não se importou com isso. Eles poderiam muito bem segurar Pedro e falar assim: Pedro, fica aqui, não vá até lá não. Pode ser que é um fantasma mesmo. Fica aqui no barco. Mas rapaz, eu vou lá até o Senhor Jesus, eu sei quem é Ele. Aleluia. E ele fez esta pergunta: Senhor, se és tu, eu posso ir até a ti? E o Senhor Jesus falou: vem. Venha. Glória a Deus. Aleluia. Venha. Venha até a mim, e você vai andar as águas. Ele andou sobre as águas porque Jesus o autorizou. Glória a Deus. Quando ele autoriza, quando ele dá ordem, você deve ir. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos 17 ele dá ordem para que todos os habitantes se arrependam. E ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aqui quando ele te dá ordem, você deve ir. E Pedro foi. Mas o que fez ele afundar? O que fez ele afundar? Foi porque ele olhou para o vento. Ele ficou com medo. E quando você fica com medo, a sua fé diminui. É verdade. A sua fé diminui quando você fica com medo. Você pensa assim: não vou dar conta não. Não, isso é aquilo. E você começa a ficar um crente pesado. Começa a afundar. Aleluia. Começa a afundar. Glória a Deus. Foi isso que fez que Pedro afundasse. Porque a sua fé foi diminuindo ao olhar para o vento, ao olhar como que estava a distância. Porque Cristo Jesus estava longe de Pedro. Porque se Pedro tivesse mais para perto, Jesus tinha segurado. Mas ele se afogou, então ele estava bem longe de Jesus. Ele estava longe. Porque ele se afogou, a Bíblia diz aqui, ó. Ele se afogou, olha só. Ele começando a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Ele estava longe. Se ele estivesse perto, Jesus tinha segurado a mão dele, ele tinha se afundado direito. Então, povo abençoado, tudo trata-se da fé. Glória a Deus. E se nós estamos em Cristo, deve acontecer alguma motivação. Aleluia. Deve ocorrer alguma motivação. Se estamos em Cristo, por que nós estamos desmotivados? Por que nós não temos reação? Por que nós não temos ação? Aleluia. Alguma coisa está errada com nós mesmos. E que precisamos melhorar. Aleluia. Porque quem está em Cristo deve acontecer uma motivação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, povo abençoado, é muito importante nós olharmos a posição que nós nos encontramos e olhar para a personalidade de Pedro, a forma como ele foi ousado,
de caminhar sobre as águas. Glória a Deus. E a forma como os discípulos que não acreditaram, os discípulos acharam que ele era um fantasma. Você vê aí dois acontecimentos. Daqueles que estavam achando que era uma coisa natural, uma coisa terrível, olhando pelos olhos humanos, que os discípulos olharam como olhos humanos. E Pedro olhou com os olhos da fé. Porque eu sei que aquele lá é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, neste momento, quando aconteceu este episódio, ele estava no monte. No início do versículo, ele estava no monte orando. Sozinho, aleluia. Ele estava sozinho no monte orando. Quando aconteceu isso aqui. Quando ele terminou de orar, ele desceu do monte e foi até os discípulos, onde ele estava sendo atormentado pelas águas. E o Senhor Jesus aparece, se revela a eles, se identifica a eles, mostrando para eles: eu estou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles gritaram: ah, é um fantasma, gritaram de medo. Mas Pedro reconheceu, ele olhou pelos olhos da fé. Ele teve uma motivação de ir até o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, quando os discípulos viram o Senhor Jesus se aproximar de Pedro e agarrar e puxar ele pela mão, puxar ele do mar, levantou, salvou Pedro, e os discípulos glorificaram ao Senhor Jesus. Glorificaram a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. E eles disseram aqui no versículo 32: e quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que notícia maravilhosa. Eles identificaram, todos eles identificaram. E Deus preparou este acontecimento para que eles pudessem sair as escamas da cegueira. Porque até este momento eles não sabiam a identidade de Jesus. Eles sabiam, eles olhavam para os milagres, olhavam para as curas, mas eles não tinham entendimento que Jesus era o Filho de Deus. Então, aqui provou e testificou que o Senhor revelou a eles que há uma esperança. Aleluia. Glória a Deus. Há uma esperança, povo. Há uma esperança. Quando nós acabamos de celebrar os milagres, há uma esperança de entrar na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Há uma esperança. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicava que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Devemos entregar o nosso ser a Ele, nos render a Ele. Devemos se afastar das coisas ilícitas, dos pecados, dos erros, das transgressões, dos maus comportamentos. Precisamos mudar isso. Mudar o nosso eu. E se colocar na posição de nós mesmos, de nos consertar. Aleluia. É muito importante quando temos esta motivação, porque atravessamos as barreiras,
os limites. Quebramos os limites da natureza quando nós agimos pela fé. Quando nós somos ousados ao ponto de, não, eu vou lá, tô nem aí o que pode acontecer, Deus vai me guardar. Você foi ousado, foi lá e Deus fez a obra. Deus libertou. Povo abençoado, nós temos várias armas. E não são armas carnais. São armas espirituais para libertar as pessoas. Aleluia. Às vezes não precisa nem ler a palavra. Só ouve. Ouve e depois você dá um conselho. Ou às vezes você só diz um versículo. Ou às vezes só a sua presença ali, de estar ali naquele lugar, já é uma felicidade para aquela pessoa. Aleluia. Só a tua presença. Então deve ter estas qualidades, que precisamos vencer o nosso eu, as nossas vontades, o nosso achismo, vencer as nossas barreiras e começar a colocar as características de Cristo em nós. Aleluia. Aleluia. Colocar os brotos do Espírito Santo para brotar em nossa vida. E se nós agirmos assim, vamos estar fazendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Aleluia. Porque esta foi a atitude de Cristo Jesus. A sua obra foi pelo amor, foi pela fé, foi pela justiça, foi pelos milagres. E tudo se concretizava. Porque o Senhor é a vida. Ele traz a vida. Se nós buscarmos em oração a vida de Jesus sobre a nossa vida, vamos transmitir esta vida para as pessoas. Vamos transmitir esta alegria para as pessoas. Vamos transmitir este amor para as pessoas. Aleluia. Mas se nós não tivermos em Cristo, nós nunca vamos resplandecer a luz. As pessoas olham assim e vê nós, é uma pessoa seca, é uma pessoa sem vida, a gente não vê alegria, só vê tristeza. O homem só é de cabeça para baixo. É assim que eu ouço alguns comentários lá fora. É terrível, povo, pessoal, é terrível. Nós devemos ser alegres, vibrantes, amorosos, unidos em um mesmo pensamento, unidos em uma mesma fé e o mesmo Espírito, em um mesmo batismo. Aleluia. Está faltando, povo, mais amor. Está faltando mais fé. E para nós termos mais fé, precisamos nos desligar do mundo. E quando nós desligamos do mundo, nós preenchemos de Deus. E quando preenchemos de Deus, nós vamos estar com a vida de Deus. Aleluia. Então, corre atrás, como o João falou no início. Corre atrás dos seus parentes, dos seus familiares, daquelas pessoas que estão mais próximas de você. Não precisa chegar assustando a pessoa falando da palavra, não. Basta ouvir ela, analisar bem, estudar bem pela conversa e você entrar com mansidão. Aleluia! Com mansidão. E assim você vai ganhando e conquistando a confiança daquela pessoa. E quando aquela pessoa tiver a confiança em ti, aí sim você pode entrar com um alimento mais sólido. Aleluia! Você pode entrar mais sólido, falando da palavra de vida eterna. Porque a Bíblia diz que para as crianças nós devemos entregar alimentos pequenininhos. Mas quando as crianças estiverem desenvolvendo, você passa a dar alimentos sólidos. Aleluia! Então, quando nós preenchemos de Cristo Jesus, as trevas que estão nos rodeando começam a se dissipar, começa a desaparecer.
e os problemas da nossa vida começam a ser resolvidos. Glória. Eu quero abrir em Provérbios, aleluia, para... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios. Só um minuto, porque eu acabei. Versículo 20, Provérbios 27, em nome de Jesus. Provérbios 27, Glória. versículo 23. Provérbios 27, versículo 23. Esforça-se para saber bem como as suas ovelhas estão, e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Aleluia. Hoje, povo abençoado, as pessoas de hoje em dia, na nossa geração, elas estão precisando de atenção. Aleluia. Elas querem atenção. E quando nós temos atenção para as pessoas, nós estamos promovendo, nós estamos trazendo bálsamo, trazendo remédio. Aleluia. Hoje as pessoas estão carentes. Elas são carentes de atenção. Hoje as pessoas do mundo, ela gosta de preencher esta carência, indo assistir as novelas, indo se encher de cachaça, indo se encher de bebedeira, caindo em imoralidade, caindo no pecado, para poder se preencher, porque há buracos em sua alma, há vazios, Glória. porque há uma carência no ser humano. Nós fomos criados como potes de barro. Se nós não estamos preenchidos de Deus, vamos estar preenchidos de alguma coisa. Aleluia. Então essa é a nossa missão como servos de Deus, de dar uma cuidadosa atenção para os nossos rebanhos, para nossas ovelhas, para isso, para aquilo. Você deve dar atenção. Aleluia. E quantas almas você tem para dar atenção? Você tem uma rede social que tem 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, 1.500 pessoas. Uma conta que você tem muitas pessoas, já são as almas que você deve dar uma atenção para elas, evangelizar. Aleluia. Se cada dia você posta uma imagem, um banner, já faz uma diferença. Quantas pessoas se alimentaram com aquele versículo, com aquela frase, com aquele aviso? Você está dando uma cuidadosa atenção. Aleluia. Porque quando você dá uma cuidadosa atenção para as pessoas, seja na sua linha telefônica, ou seja nas almas mais próximas, você está se esforçando. Você está se esforçando a alimentar elas. Porque está dizendo aqui, se esforce bem para alimentar. Aleluia. Se esforce. Porque a Bíblia diz que Jesus falou que quando ele vier, quando ele voltar, que ele te encontre naquele dia, quando ele voltar, a Bíblia diz, trabalhando, alimentando. Aleluia.
quando ele voltar, que eu te pegue trabalhando. Olha só, Mateus, Marcos, para nós finalizar por aqui. Aleluia. Marcos. Aleluia. Vamos em Mateus 24, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 24, no versículo 45. Mateus 24, versículo 45. Mateus 24, versículo 45. Mateus 24, versículo... Mateus 24, versículo 44. É no 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Aleluia. Que esses servos estejam alimentando as suas ovelhas. E você tem muitas ovelhas. Cadê as ovelhas? Olha as suas redes sociais. Lá no Quênia, uma pessoa que tem uma conta com 45 mil, ou 12 mil, 10 mil, para ele já é uma igreja. Porque todos os dias ele alimenta aquela página. Para eles são consideradas igreja, mas para nós aqui no Brasil não é considerada igreja no momento. Porque aqui no Brasil o que importa é as almas físicas. Mas lá no Quênia é contada como igreja. Mas são as pessoas que você deve alimentar. Aleluia. São as pessoas. Eu recebo o povo abençoado diariamente. Diariamente eu recebo pessoas que se alimentam das mensagens que eu posto diariamente. E elas entram em contato, pedem oração. Meu celular é só precarregado de pessoas que vêm pedir oração. Até mesmo o pastor que nós fomos visitar em Vanderlândia, ele é fruto de um trabalho que eu fico postando todo dia. Ele fica assistindo. Então as nossas redes sociais têm fruto. Aleluia. Tem fruto. E não só das redes sociais, mas se a gente for também no físico, vamos também produzir fruto. Aleluia. E os frutos estão bem próximos e a gente pensa que está lá fora. Não, está bem próximo. A gente que não sabe. Eu olho para a minha família e Deus está tocando a minha família. Já mudou minha avó. Já mudou uma prima minha lá que mora ali no outro setor, que é da minha família. Já se batizou, já é crente. Já tem cargo na igreja. E foi esses dias. E era católica. Então Deus está tocando na minha família aqui. Eu pensava que, Senhor, só vai ser eu de crente nessa família católica. E Deus já mudou 2. E está mudando 3, porque a minha avó falou que o meu avô está animado para receber Jesus também. Aleluia. Aleluia. Então as almas já está dentro do nosso círculo próximo. Só precisamos quebrar a nossa incredulidade e ir até essas pessoas. Primeiro leve o ouvido. E depois você ganha confiança, conquista a confiança daquela pessoa e você já vai trazendo mais armas espirituais.
O apóstolo Paulo falou assim: eu não luto com armas carnais, eu luto com armas espirituais. Aleluia! Glória a Deus. A palavra está aqui, ó. Então, povo abençoado, é tudo questão de estratégia evangelística. Tudo é questão de estratégia evangelística. O Espírito Santo vai trazer essas estratégias. Para a Dona Maria, que ela é sozinha aqui, o Espírito Santo traz estratégias para ela ir na casa dos enfermos, fazer oração. E cada um de nós temos uma única especialidade de fazer o avanço. Aleluia, nesta cidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, povo abençoado, é um privilégio. Deve ocorrer alguma motivação. Se estarmos em Cristo, deve ocorrer alguma motivação. Aleluia. Glória. Quando eu estou lá em casa, lá no Parque Bom Viver, eu moro sozinho. Eu estou sozinho meditando na Bíblia. O Espírito Santo traz tantas estratégias para me fazer de acordo com o meu trabalho. É poderoso, às vezes até eu me esqueço. É muitas. Se você tem uma especialidade numa área, o Espírito Santo traz estratégias. Aleluia. Sobre aquela área que você gosta de fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, só precisamos dar lugar aí Aleluia. para Ele trabalhar em nossas vidas. Se você for encontrado alimentando as suas ovelhas, você entrará no arrebatamento. Aquelas pessoas pelo mundo afora, pelo mundo inteiro, essas pessoas que estão em Araguaína, na região do Brasil, depende de nós. Aleluia. Depende de nós. Elas querem suprir elas querem atenção. Elas querem atenção. Aleluia. Então vamos dar atenção para elas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos conquistar a confiança delas. E depois você vem com as armas espirituais. Aleluia. Glória. O arcebispo Antoniel, ele falou no testemunho que funciona lá na jurisdição dele, no estado dele, como é que funciona. Primeiro, o obreiro, ele não leva a Bíblia no início, ele vai visitar uma casa. Cada obreiro que vai ter uma missão de evangelizar uma casa, de ir na casa de alguém, ir na casa de um parente, qualquer casa, ele não leva de início. A primeira vez ele não leva a Bíblia, para não espantar, para as pessoas não pensar, não, é uma pessoa religiosa, é uma pessoa isso, aquilo. Aí vai lá, dá bom dia, tudo bem, ganha a confiança daquela pessoa. Aí no segundo dia, eles levam a Bíblia. Por causa de quê? Porque conquistou a confiança daquela pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Glória. É tipo você for pegar a minhoca e colocar na isca. Você prepara bem a minhoca e joga. E quando o peixe fisgar, aí é a hora de você puxar. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é estratégia. O Espírito Santo traz essa estratégia pelo Espírito. Mas a Bíblia diz, que acabamos de ler em Filipenses 2, não faça por ambições egoístas e nem cuide dos seus próprios interesses. Nem faça por sua vanglória. Aleluia. Glória a Deus. Tenha a mesma atitude de Cristo. E para encerrar, olha só, continuando aquela leitura, porque aquela leitura é muito poderosa para nos edificar. Filipenses 2, eu não li a metade do texto, mas tem umas pérolas muito importantes para que nós possamos extrair nesta noite. Glória. Vamos extrair nesta noite estas pérolas. Olha só, no versículo 6. Versículo 5. Filipenses 2. No versículo 3. No versículo 3, lembre-se. Lembre-se disso. Versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 6. Continuando a leitura. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Então, povo abençoado, se esvaziando é o rumo, a direção certa para nós entrarmos no arrebatamento. E quando o Espírito Santo traz as estratégias, você use elas e faça por amor a Cristo. Não se orgulhe. Aleluia. Glória a Deus. E quando você vê o resultado, agradeça o Senhor. Aleluia. Agradeça a Ele e glorifique a Deus. E quero chamar a oportunidade ao pastor José, mas antes disso, bora fazer essa oração de arrependimento, porque nós somos falhos, começando por mim mesmo. Somos falhos, nós somos bem falhos, temos atitudes incorretas, mas o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai colocar as características em nós. Pai poderoso, que o Senhor poderoso venha em nosso encontro. Que o Senhor venha trazer, Senhor, o crescimento da nossa fé, o crescimento do nosso amor. Que o Senhor venha, Pai, trazer o Espírito Santo para nos instruir em santidade, em justiça. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje eu te recebi como o Senhor e Salvador da minha vida. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. No poderoso nome de Jesus, palmas a Cristo Jesus, aleluia. E quero chamar o pastor José para a consideração final em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, povo abençoado, glória a Deus. Lembre-se, confie no Senhor. Eu aprendi uma coisa esses dias. Engraçado, você fala para as pessoas confiar no Senhor sempre, mas você nunca confiou. Como é que pode? Né? Eu coloquei uma